Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. O nosso conferencista Haroldo Dutra Dias fará hoje o tema Espiritismo Sentido. Ele é juiz de direito, humanista, escritor e palestrante internacional, estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Doutorando e mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Formação em psicologia e biomedicina. É articulista e autor de diversas obras, tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. Autor dos livros As Cartas de Paulo, volume 1, O Evangelho de João, volume 1, Apocalipse, Despertar, Espiritualidade e Vida, e o Verbo se fez parábola. Estudando Gênesis à luz do Espiritismo, volumes 1 e 2. Então, com muita alegria, chamamos ao palco Haroldo Dutra Dias. Chega para cá, que o espaço é teu. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Que alegria imensa voltar a Florianópolis e participar desse evento tão bonito que se propõe a falar de um tema tão importante quanto esse. Nós precisamos resgatar a educação das sensibilidades e precisamos trazer a juventude para o movimento espírita. Allan Kardec escreveu a sua obra-prima, o Evangelho segundo o Espiritismo, e dedicou um capítulo, Sede Perfeitos, onde ele estabelece os propósitos da doutrina espírita.
E eu gostaria de refletir nessa tarde sobre essa pergunta. Qual o objetivo do Espiritismo na vida de um ser humano? A que se propõe o estudo e a prática do Espiritismo? Essa resposta está em um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo. O ser humano, o homem de bem. O propósito da doutrina espírita é formar o ser humano de bem. E lá estão as características do ser humano de bem. Primeira delas, o ser humano de bem está em sintonia com as leis divinas e, em hipótese alguma, causa o mal e o prejuízo ao seu semelhante. Além disso, não cultiva qualquer tipo de preconceito com relação a outro ser humano. Resumindo, o que a gente deduz da leitura desse item do Evangelho segundo o Espiritismo? Que o ser humano de bem tem um respeito fundamental por outro espírito. Veja, a criação existe para servir as criaturas de Deus. Todas as leis divinas foram estabelecidas pelo Criador para que os seus filhos possam viver em harmonia, em paz. Não há nada que esteja acima da criatura divina, a não ser, exceto, o Criador incomparável. Há um filósofo chamado Immanuel Kant que nos alertava para um ponto muito importante. O ser humano nunca é meio. O ser humano é sempre a finalidade das coisas. Eu nunca posso utilizar um ser humano como um instrumento, como um caminho, como uma desculpa. No entanto, os espíritos imperfeitos, que pertencem à terceira ordem da escala espírita, espíritos ainda cheios de orgulho, de egoísmo, de ódio, de violência e de preconceito, colocam ideias acima dos seres humanos. É por isso que nós vemos pessoas matarem outras em nome de uma ideia. Eles preferem ver uma criança, uma mulher, alguém idoso, morrendo cruelmente pelas suas mãos, do que abrir mão de uma ideia. E desde quando uma ideia está acima da criatura de Deus? Desde quando uma crença pode ser superior a um ser humano? O Cristo foi muito claro a esse respeito. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Todo movimento religioso foi feito para os seres humanos. Não foram os seres humanos que foram criados para o movimento religioso. As religiões existem para servir o ser humano. Não é o ser humano que foi criado para servir a religião. A única coisa que o Criador pede de suas criaturas é que elas se amem e vivam em harmonia e em paz. Por isso, Cristo foi muito claro, e esse é um farol para a doutrina espírita. Reconhecereis que sois os meus discípulos, se muito vos amarem. É pelo amor. É por dedicar amor ao semelhante. E o Kardec foi mais categórico e didático. Fora da caridade, não há salvação. Não é no ritual, não é erguendo templos,
não é apresentando ideias, não é expondo ideias, é na caridade. E esse item do homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos, resume todas as características. Nós podemos dizer que o ser humano de bem é aquele que ama o bem. Ele ama o bem, ele procura o bem, ele pratica o bem, ele busca o bem e a bondade de todas as maneiras. E para que não ficasse nenhuma dúvida do lema, fora da caridade não há salvação, Kardec ainda pergunta aos espíritos, qual o sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus? E aí nós temos a tríade, benevolência, indulgência, perdão. Benevolência, indulgência, perdão. A questão é o próximo item. Qual item vem depois do homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos? O verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita. E Kardec começa escrevendo assim: o espiritismo bem compreendido, vírgula, mas sobretudo bem sentido, conduz aos resultados acima expostos. Quais resultados? Do homem de bem. Então nós trazemos para hoje, para essa tarde, uma reflexão. O que se deve fazer para que o espiritismo seja bem sentido? Sensibilidade, sentir, não pensar, não refletir, porque há uma diferença gigantesca. Gigantesca. Quando um ser humano apenas raciocina, ele é capaz de projetar uma bomba capaz de matar milhares de pessoas. Quando um ser humano apenas raciocina, ele é capaz de criar uma regra, um protocolo, para que as pessoas sofram. Quando um ser humano apenas raciocina, ele é capaz de estabelecer um fanatismo religioso que o faz se afastar dos outros. Mas quando um ser humano sente, quando ele sente, o comportamento é outro. Então eu vou contar umas histórias aqui. Houve um congresso de diálogo interreligioso em Salvador, na Bahia. E chamaram representantes de diversas religiões, incluindo os espíritas. Havia católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, judeus, budistas. E o representante de cada religião tinha 15 minutos para falar. E tinha também uma mãe de santo, representando as religiões de matriz afrodescendente. Então, começaram a falar, cada um falou mais bonito do que o outro. Cada discurso maravilhoso sobre tolerância, sobre respeito à diversidade, sobre a necessidade de nós eliminarmos o preconceito, sobre a importância de estabelecermos um diálogo ecumênico, um diálogo interreligioso. E a mãe de santo, ouvindo tudo aquilo, numa alegria, ela dava um sorriso, né? Depois que todo mundo falou, né? E aí você percebia assim, até uma certa competição, né? Quem falava mais bonito. A hora que chegou a vez dela, já estava próximo de 12:30.
Então falaram para assim, agora, nossa companheira, mãe de santo, vai falar aqui. Aí ela levantou e falou assim, meus filhos, que coisa bonita. Eu ouvi tanta coisa bonita aqui. Que coisa linda. Mas eu não vou poder falar. É porque é o seguinte, lá no meu terreiro, esse final de semana, eu peguei uns 15 moradores de rua e levei para morar lá. E eu deixei eles sem comida, então eu tenho que sair para fazer almoço para eles. Acabou com o congresso. Porque ninguém tinha mais coragem de falar nada. Ninguém tinha mais coragem de falar nada. Porque é a diferença entre você fazer um discurso e impressionar, um discurso que às vezes lembra a festa de fim de ano aqui nessa ponte maravilhosa aqui de Floripa, que solta os fogos de artifício. Os discursos às vezes são isso, são espetáculos de fogos de artifício. São muito bonitos, mas não tem base, não tem fundamento. Há uma outra história, e essa é muito interessante. Madre Teresa de Calcutá. O Papa foi visitá-la. Aquele evento, uma comitiva, o Papa chegou, marcaram o horário, e o bispo, já conhecendo Madre Teresa de Calcutá, falou, Madre, pelo amor de Deus, não se atrase. Nós temos uma cerimônia, o Papa vai ficar esperando a senhora. 10 horas a senhora tem que estar lá. A senhora vai receber um reconhecimento do Papa. Ela falou, não, meu filho, pode deixar. Deu 10 horas, nada da Madre Teresa. Deu 10h30, chega a Madre Teresa de Calcutá. O bispo já estava tendo um infarto. Quando ela entrou, ele falou assim, Madre, a senhora deixou o Papa esperando. Ela falou, mas meu filho, eu vim andando para cá, e no caminho, tinha um morador de rua doente. Então eu parei, e fui atendê-lo. E o bispo falou assim, mas Madre, é o Papa que está esperando a senhora. Ele falou assim, meu filho, mas eu encontrei Jesus antes. Vai falar o quê? Eu encontrei Jesus antes, agora o Papa tem que esperar. Não é? Então isso é sentir. Sentir. E para desenvolver o sentimento e a sensibilidade, não tem recurso mais poderoso do que a arte. A arte é um instrumento não para exibir, não para capturar o aplauso da plateia, a admiração da plateia. Nós bem sabemos que a arte possui também esse aspecto e muitas vezes confunde-se a arte com esses elementos acessórios. A performance, a exibição, os aplausos, a plateia, os fã-clubes. A gente bem sabe disso. Aliás, eu fui fazer uma palestra em São Paulo e passei no caminho, tinha um muro, um grafite desenhado assim, Jesus é 10. O que atrapalha é a torcida organizada. Fiquei pensando naquilo. Então, às vezes, os fã-clubes atrapalham um pouco, deturpam um pouco.
Mas a arte é um treinamento. Toda arte, seja expressão corporal, teatral, musical, poética, a prosa, o cinema, as artes plásticas, a arte é uma educação da sensibilidade. Ela refina, ela nos faz responder. A arte te chama a responder ao que está sendo exibido. E esta resposta é afetiva. Esta resposta é emocional. Ela envolve o seu sentimento. Certa vez perguntaram para Rodin sobre a escultura dele, o Pensador, uma das mais famosas. A repórter perguntou: como você conseguiu esculpir isso? Como? De um bloco de mármore você extraiu a figura do Pensador. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: não, a figura já estava lá, eu só tirei os excessos. E é verdade. Então a arte tem esse poder, esse dom de educar a nossa sensibilidade. E a nossa sensibilidade, às vezes, está embrutecida. Embrutecida. A falta de uma educação afetiva nos torna seres embrutecidos. Não por maldade. Embrutecidos, não intencionalmente, mas porque não tivemos uma educação da sensibilidade. E foi por isso que Kardec insistiu na importância da arte. Mas antes de falar dessa abordagem de Allan Kardec, eu queria comentar algo mais sobre a arte. O primeiro elemento da arte, portanto, é educar a sensibilidade. E aí nós conectamos com o texto de Kardec. Não existe ser humano de bem, não existe verdadeira caridade sem seres humanos sensibilizados para o bem. Desde criança, nós temos que sensibilizar para o bem. Sensibilizar para o bem. É um treino. É um processo educativo. Sensibilidade é fruto de educação. Se não investirmos nisso, se nós negligenciamos essa formação, teremos um ser humano embrutecido. Um ser humano capaz de... Primeiro tribunal do júri que eu fiz na minha vida. O tribunal do júri está organizado para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Homicídio. Era um médico, 65 anos de idade, 65 anos de idade, 35 anos de profissão, 30 anos de casamento, 3 filhos. E chegou o dia do interrogatório. No interrogatório, você tem o dever de fazer as perguntas. Dentre as perguntas, você precisa saber sobre a pessoa e sobre o fato. Então, perguntei sobre ele. 35 anos médico, bem estabelecido, reconhecido, um médico muito querido na cidade. Todo mundo gostava dele. Havia feito centenas de partos.
O que foi um problema, porque teve que excluir jurado que ele fez o parto. Tinha jurado ali que ele que fez o parto da pessoa. Aí vamos entender a história. Qual foi a história? Ele sai para ir para o hospital para fazer um parto com pressa e uma pessoa dá uma fechada. Quase bate no carro. Ele abaixa o vidro, xinga um palavrão. Os dois param, começam a discutir. O rapaz desce do carro, ele também desce, os dois quase se agridem. Ele volta para o carro, pega uma arma, dá 3 tiros no peito do rapaz. Quando eu perguntei sobre o fato, ele começa a chorar e diz assim: ah, doutor, eu destruí a minha vida. Eu acabei com a minha vida. Isso me faz lembrar uma experiência que eu vivi e já contei. Eu levando para a escola meu filho, João Gabriel, 9 anos de idade. O caminho é longo, da casa que eu morava até a escola, e muito trânsito. E aquela rapidez, que eu tinha que levá-lo, depois ir por fora, a pessoa me dá uma fechada. Eu então adianto o carro, paro do lado. Naquele momento, eu comecei a lembrar das minhas encarnações anteriores, como bicho. Baixei o vidro, e falei: agora eu vou latir. Na hora que eu baixei o vidro, meu filho vira para mim e fala: pai, você vai xingar ele? Eu falei: estou querendo. Ele falou assim: e se for uma das pessoas que assiste suas palestras? Aí eu subi o vidro, falei assim, nesse caso eu vou ficar desmoralizado. Eu vou ficar desmoralizado. Então, essa é a diferença do espiritismo bem sentido para o espiritismo bem compreendido. O espiritismo apenas bem compreendido, eu baixo o vidro e xingo. Porque o espiritismo bem compreendido não é capaz de moldar meu sentimento. Não é capaz de alterar meu comportamento. Somente o espiritismo bem sentido. Quando eu sinto sentido. O espiritismo bem sentido conduz à mudança do comportamento, à mudança do meu modo de ser. Porque agora eu sinto. Eu não apenas raciocino, eu não apenas li, eu não apenas escutei, isso agora está no meu coração, faz parte de mim. Por isso nós temos que educar a sensibilidade. É por isso que nós vamos encontrar em nosso lar, quando André Luiz, ele estava internado, estava na enfermaria. E ele queria, porque ficou sabendo da oração coletiva em nosso lar. E ele não queria ir, mas não conseguia andar sozinho. Então Lísias o leva. Quando ele chega no ambiente de oração, porque lá é live, né? O governador faz uma live. E é transmitida para os vários ministérios, para os vários departamentos da colônia.
Mas no local onde seria transmitida a prece é feita com todos os ministros da colônia, né? 12 para cada ministério, 6 vezes 12, 72. A prece é feita ao governador com 72 ministros. Ele chega lá, está todo mundo em silêncio, meditando para se preparar para a prece. Isso é educação da sensibilidade. Não é? Se fosse a gente, vai começar uma prece aí. Pois é, você pagou o boleto lá? Está vencido? Você viu que... Não é? Não, eles estavam se preparando. Né? Silenciando o coração, silenciando a alma, para poder entrar em conexão. E depois da prece, André Luiz percebe que forças intangíveis, recursos caíam do céu naquela assembleia, como se fossem pétalas. Então aqueles espíritos estavam alimentando suas almas. Mas como nós estamos no encontro para debater a arte e a sensibilidade, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto da arte. Não existe arte no vácuo. Querem ver? Eu vou demonstrar isso aqui. Vamos escrever um poema sobre nada? Vamos. Eu não tenho papel nem lápis, não precisa. É sobre nada. Um poema sobre nada, não precisa escrever, precisa? Não, ele é sobre nada. Vamos pintar um quadro sobre nada? Um quadro que retrate nada. Como é que é esse quadro? Em branco. Em branco. Uma música para falar de nada. Ela só tem pausa. Não tem nota. Ela fala sobre nada. Então essa é a primeira ilusão que nós alimentamos. Não existe arte ingênua. Toda a arte é intencional. Toda a arte é intencional. Quando alguém escreve um poema, ele tem uma intenção e essa pessoa quer transmitir uma mensagem através de um conjunto de palavras. Essas palavras têm um ritmo, às vezes elas têm uma rima. Não necessariamente uma rima, mas elas têm um ritmo. Por exemplo, Adelino Fontoura, Jornada. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Francisco Cândido Xavier. Esse é um poema. Esse é um poema que fala sobre evolução espiritual. Sobre a fase do mineral, que eu pulei, do vegetal, do animal. A fase hominal, até chegarmos à angelitude, o clarão das estrelas, os mundos celestes, o nosso destino. Esse poema é intencional. Ele tem uma ideia, ele tem um propósito, ele tem uma intenção. Não sejamos ingênuos. Muitas vezes, o poema tem uma intenção
sutil de divertir. Por exemplo, Mário Quintana, meus inimigos passarão e eu passarinho. A música, a mesma coisa. A música, a mesma coisa. Tem música que foca no ritmo. O foco da música é o ritmo. Então você está sentado, começa a tocar a música, você começa a ter um caguete. Daqui a pouco você está mexendo. Porque ela foi feita para você mexer. Ela foi feita para você se movimentar. Tem música que tem um foco na harmonia. Tem música que tem um foco na melodia. Que são, geralmente, as músicas do folclore. Nós poderíamos testar aqui. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi o balanço do mar. Essa é uma música com foco na melodia. As músicas, os hinos, os salmos, as músicas que ouvimos aqui antes. Mas o que não tem é arte sem intenção. Isso não existe. Mas veja, eu posso ter uma arte cuja intenção é a pornografia? Posso. Aliás, está cheio hoje, né? Não é? Qual que é a intenção dessa arte? Pornografia. A intenção dela é ser chula mesmo. Agressiva. Chocar. Mas eu tenho uma arte, por exemplo, que tem uma intenção política? Tem. Não tem? Tem. Ou se tem. Tem. Tem arte cuja intenção é transmitir uma ideologia política. Tem arte cuja intenção é transmitir uma ideologia religiosa. Não é? Não tem? Não é? Quem nunca ouviu aqui? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás. Show Satanás. Não é? Todo mundo já ouviu? Não? Já ouviu? Não é? Está transmitindo, né, a ideia de que existe um conflito, nós temos que brigar com Satanás, expulsa esse Satanás. Né? Vamos matar o Satanás. Não é? Agora, você tem música que transmite uma mensagem de engrandecimento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Está vendo? Eu estou tocando você com uma música dessa. E um quadro? E um quadro? Como não reagir a um quadro de Monet? Você para ver aquilo e fala, meu Deus. Tem arte que é protesto? Tem arte que é protesto. Eu fui no Taste, em Londres. Aí, agora tem uma obra de arte aí, que está chamando a atenção de todo mundo. Eu falei, nossa, vamos lá ver. Aí eu cheguei lá, era um boi cortado no meio. Falei, vai serrar esse boi no meio. Não, essa é a arte. Falei, não. Não é possível. Não é? Tem um documentário no YouTube que é interessante. Pegaram 5 chimpanzés e deram 5 telas para cada um. E os chimpanzés pegavam as telas, as tintas, fazia o que queria. Depois pegaram essas telas e falaram que eram grandes pintores. Tinha gente querendo expor.
Arte abstrata, tão abstrata que só chimpanzé entende. Então, o que nós não podemos é ser ingênuos. Allan Kardec, na Revista Espírita, escreveu um texto que é pouco compreendido. Kardec falou sobre a arte espírita. Veja. O que ele está querendo dizer com essa expressão? A arte que se inspira, e ele fala, ele escreve. O pior é que ele escreve. A gente é que não lê. Ele fala assim: nós tivemos uma arte do período grego inspirada em quê? Inspirada em quê? Dois autores. Dois autores. Você vai no Partenon, em Atenas, vê todas as esculturas, todos os templos, toda a arte grega é inspirada em dois autores, Homero e Hesíodo. O Trabalho dos Dias, Ilíada e Odisseia. É lá que está Zeus, os deuses, o Olimpo. Toda a arte grega é baseada nessa literatura. Toda ela. Toda. Depois você tem uma arte, por exemplo, árabe. A arte árabe não é baseada em motivos humanos, porque não pode. Então, toda a arte árabe retrata folhas, árvores e geometria. Presta atenção. A começar pela escrita. A arte hebraica também, porque não pode retratar nem ser humano, nem animal, e muito menos Deus. Mas você tem a arte, por exemplo, católica. E a gente pensa em quê? Capela Sistina, Deus, velhinho. Deus está mais velho, mas faz musculação, porque está com um braço forte, um tríceps sarado, esticando o dedo, não é? Até Deus faz bíceps e tríceps. Esticando o dedo e o ser humano tentando encostar no dedinho de Deus. Uma ideia antropomórfica de Deus. Deus é um rei, é homem, malha, faz dieta, está sentado num trono e fica o dia inteiro te vigiando para julgar o que você está fazendo. Então essa arte não é ingênua. E o pior, você tenta entrar em conexão com ele, o seu dedinho não encosta no dedinho dele. Quer ver como que essa arte entrou na sua alma? Quer ver uma coisa? Se eu chegar aqui, vamos fazer uma oração, todo mundo olha para cima. Por que Deus está para cima? Quem te falou isso? Por que Deus está para cima? Por que não pode fazer uma oração assim? Vamos orar? Vamos. Senhor. Se eu te colocar no universo, você vai fazer uma oração, você vai olhar para cima ou para baixo? Não tem. E por que a gente acostumou a olhar para cima? E se eu te falar que você está mergulhado no fluido cósmico? Que você é um peixe mergulhado no oceano. Esse oceano é o fluido cósmico. O hálito do Criador, a força nervosa do Todo Sábio. Que você está todo envolvido por Deus. Ele está dentro e fora. Então, para que olhar para cima? Para quê? Muda a concepção. Então Kardec escreveu, nesse texto da Revista Espírita,
que haveria um tempo em que a arte teria inspiração no Espiritismo. Os motivos seriam as sementes para uma nova arte. Os motivos. Então eu posso ter um filme que fala da história de um obsidiado e de um obsessor. Já pensou? Um filme assim? Não foi feito ainda. Não foi feito ainda. Mas nós temos um interessantíssimo. Alguns interessantíssimos. Por exemplo, os outros. Chega uma família numa casa e essa família começa a ficar assustada, porque parece que começam uns barulhos, não sei o quê. E no final do filme, eu vou ter que dar o spoiler, mas o filme é velho também, se você não assistiu, né? Vou ter que dar spoiler desse filme velho, né? No final do filme você descobre que o quê? Que a família que está assustada é a desencarnada. Quem mudou para casa foram os encarnados. A família desencarnada estava lá tomando susto com a família encarnada. Né? Ou quem não assistiu o Sexto Sentido? O Sexto Sentido, o psicólogo acompanhando o menino fala assim, eu estou vendo gente morta. E fala para ele, eu vejo gente morta. E o psicólogo fala, não. Aí o psicólogo, outro spoiler, mas se você não assistiu o Sexto Sentido, olha, isso é velho também. O que ele descobre? O psicólogo estava morto. O psicólogo já tinha morrido. Ele descobre no final do filme, morri, mas estou vivo. E o menino estava vendo ele. Né? Isso é arte espírita, no sentido de arte inspirada nas ideias do Espírito. Perceberam? Não porque tenha um poema. Gente, não existe poema evangélico. Não existe. Tem poema, é poema. Poesia é poesia. Mas existe poesia inspirada em ideias evangélicas, poesia inspirada em ideias materialistas, poesia inspirada em ideias espiritualistas, poesia inspirada no espiritismo. É só você pegar o Parnaso de Além-Túmulo. O que não existe é arte inspirada em nada. Arte inspirada em nada. Qual foi a sua inspiração para fazer essa música? Nada. E qual é essa música? Nada, não fiz ainda. Porque ela está inspirada em nada e eu não fiz nada ainda. Não é? Toda arte está inspirada. Nós vamos caminhar para um momento da evolução. Por enquanto não, porque por enquanto nós estamos na fase da infecção intestinal. 2000 anos absorvendo violência, preconceito, ódio e maldade. Isso tem que sair por algum lugar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não é? Então agora, por exemplo, você vê a discussão da guerra. Gente, não pode matar mulher, criança e pessoa idosa no hospital. Tem que esperar ele sair do seu hospital para depois matar. É uma lógica sórdida. Não mata no hospital, não. Espera ele sair, depois você joga a bomba. Né? Perceberam? Né? Então a gente está vendo ao vivo aquilo que a gente alimenta no coração e no pensamento. A humanidade está presenciando agora no concreto aquilo que nós nutrimos dentro de nós. Violência, ódio, preconceito, maldade.
Depois que passar essa fase, nós vamos entrar na era do Espírito. Na era do Espírito. Como que é a era do Espírito? Eu vou contar uma história para vocês, para terminar aqui, para a gente ter uma ideia da era do Espírito. Eu estava em Portugal com um amigo, e ele falou assim: Haroldo, eu vou te contar uma história. Minha mãe, muito católica, assim, fervorosa, mas radical, nunca aceitou o fato de eu ser espírita. Ela sempre lamentava: meu filho, você é tão bom, você é um filho tão bom, mas você tem um defeito grande, meu filho. Você é espírita. Você não vai na igreja, você não comunga. Esse é um defeito grande seu, meu filho. Eu gosto muito de você, mas esse é um defeito grave. Né? O tempo passou, a mãe teve uma doença grave, foi para a UTI, ficou em coma. Ele estava em viagem, fazendo palestra, recebe uma ligação do hospital. Fulano, reúna toda a família e venha, a sua mãe está morrendo. Ela não vai durar muito tempo. Então, reúne todo mundo e vem despedir. Em breve, ela morre. Reuniu a família toda. Foram os irmãos, netos, aquele choro, todo mundo se despediu. Ficaram ali 2 horas e meia. Todo mundo foi embora, ficou só ele. Na hora que ficou só ele, a mãe sai do coma. Saiu do coma, arregalou o olho e falou: meu filho, é tudo verdade. Falou para ele: é tudo verdade. Seu pai está aqui. Seus avós estão aqui. Meu filho, esse negócio de espiritismo é verdade. Você continua. E morreu. Ela voltou, ficou 5 minutos e desencarnou. Voltou só para avisar. A turma lá deve ter puxado a orelha e falou: agora você volta para dar o recado. Criticou a vida inteira, agora você volta lá para dar o recado. Ele voltou: filho, é tudo verdade. Está todo mundo aqui. Não tem esse negócio de morte, não. Fui. E voltou. Então, na era do Espírito, nós teremos um mundo de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Nesse mundo que se avizinha, nossa sensibilidade para entrar em conexão com a espiritualidade vai se multiplicar por 1000. E eu encerro com a promessa de Vitor Hugo para Ivone Pereira do Amaral. Ele fala: sim, dona Ivone, nós vamos voltar. Vamos voltar. Mas eu não volto sozinho, não. Comigo vem Chopin, Beethoven, vem a turma da pintura, da poesia, da literatura. Nós viremos em milhares. E será um novo renascimento. Então, hashtag aguenta firme. Aguenta firme, porque nós vamos assistir a um surto de crescimento, de cultura, da arte, que toca nas questões do espírito. Por isso, jamais menospreze a arte. Kardec, quando concluiu o Livro dos Espíritos, recebeu a seguinte ordem: coloque na introdução o desenho que te fizemos. Havia um desenho. Na Revista Espírita, há um desenho gigante. Eu lembro aquelas revistas espírita antigas que eu tinha de papel ainda, né? Você abria assim, era um desenho de Júpiter. Lembram disso? A casa de Mozart?
um desenho gigante. Você abria assim, coisa mais linda. E a mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier começa com um livro de poesia. E nós temos certeza, como nos ensinou Veneranda, quando criou as escolas nos bosques e ensina em meio aos campos e bosques. E um ser humano cuja sensibilidade está educada é um ser humano incapaz de levantar a mão para ferir o outro. Muito obrigado, gente. Boa tarde.